Bolinha da semana. Toda quinta-feira, um assunto novo para você pensar. Nossas liberdades individuais estão em risco? Bem-vindos a mais essa bolinha da semana. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que anda deixando a cabeça quente de muita gente. Com essa pandemia, até que ponto nossas liberdades individuais estão entrando em uma zona perigosa, né? Antes de mais nada, deixa eu fazer um jabá importante. Além de dar nossas boas-vindas a quem está conhecendo a gente agora e pedir para passar lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast para seguir a gente, né? Ou na sua app preferida como o Spotify, o Podcast Addict ou Apple Podcasts, a gente vai falar de um outro ponto interessante. Para quem tem acompanhado a gente, pode perceber que a gente já começou a mudar a nossa grade. Com o nosso programa de hoje, por exemplo, as bolinhas da semana sempre foram às quintas-feiras e agora passarão a ser às terças-feiras, tá? Mas, em compensação, a gente passa a ter vários 200 espalhados por todo mês aí como conteúdo para vocês. Ou seja, é mais conteúdo, mas como a gente não está nadando em dinheiro, na verdade, a gente não tem receita ainda nenhuma com Saindo da Bolha, e aí a gente tem as nossas despesas com o programa, infelizmente não dá para ter os 200 todos e mais 2 saindo da bolha por mês, tá? Mas uma hora a gente chega lá, porque o nosso sonho de consumo é ter o Saindo da Bolha geral em diferentes formatos, de segunda a sexta-feira. Bolhões, bolinhas, 200. Mas por enquanto não dá, tá? Tá pobrinho o negócio. A gente tá começando também o Saindo da Bolha no Instagram, colocando os episódios 200 lá. Quem quiser dar uma olhadinha, tem o perfil no Instagram agora. E em breve a gente também vai começar a publicar o podcast no YouTube. Devagarinho, dos mais antigos para os mais novos, como o teste, tá? Para ver se eles já não gongam a gente de vez. E nas próximas 2 semanas, eu acredito, também vão estar com um site novo no ar. Então, bastante coisa, né? Enfim, trabalheira brava, mas a gente agradece o retorno de vocês. Vocês que têm dado esse retorno que permite a gente buscar plataformas novas e dar outras formas de formação, outros formatos, tudo isso acontecendo. O site, papapá, site até, como sempre agradeço, um contribuidor, na verdade, que está dando esse site pra gente de graça. Sou sempre muito grato, tá bom? Então é isso aí. Vamos pra briga, porque vida que segue. Celulares traqueados, proibição de sair de casa, a gente tá com as nossas liberdades individuais em risco. Olha, a gente vai ser sincero. Sim estamos. Mas só se a gente não ficar atento aos próximos meses. Deixa eu falar claramente aqui uma coisa. Apesar de muitos, mas muitos mesmo, os amigos nossos serem minarquistas e até alguns anarcocapitalistas, essas não são 2 visões que a gente entenda que dá para parar para pensar nesse momento agora, na sociedade atual, principalmente na sociedade brasileira. Mas sabe por que a gente respeita essas opiniões, que apesar de serem diferentes de nós? Porque a gente também tem muita desconfiança com relação ao Estado. É muito mais desconfiança do que simpatia por ele. É invariável ver o Estado colocar a mão em alguma coisa para que tudo vire uma confusão. Tá lá o Estado entrando e começam a aparecer monopólios. Tá lá o Estado entrando e começa a melar segmentos de economia. Ou a economia toda vai para o vinagre, como a gente já viu recentemente. Está lá o Estado regulamentando e aparece bobagem. Está lá o Estado subsidiando e gerando problemas em cadeia de produção. Às vezes cadeias inteiras de produção, mercados inteiros, porque você subsidia um pedaço ali. Está lá o Estado entrando e as pessoas perdendo direitos, e direitos muitas vezes naturais, né? Ou seja, se por um lado, para nós, tá? Tem que ter Estado, porque senão a coisa desanda. Por outro, quando ele quer organizar, invariavelmente dá uma desorganizada geral. Coloca a cereja no bolo em cima e aqui a gente acha muito importante frisar e refrisar 1000 vezes. Sempre que a gente se lembra no Saindo da Bolha, a gente tenta não antropomorfizar, as coisas, ou seja, a gente tenta não atribuir coisas ruins a uma instituição em geral, quando na verdade o problema são as pessoas que geram ações nessas instituições. O Estado é ruim, o Estado é mau, ou sei lá,
a fábrica tal é ruim, a fábrica tal ela é muito desonesta. Não, são as pessoas que trabalham nessa indústria, são as pessoas que trabalham nessa empresa, são as pessoas que fazem parte do Estado que fazem ela ser mais ou menos aquilo. As instituições, empresas, etc., por si, elas não são nada, a não ser que as pessoas atuem dessa ou daquela forma, tá? Por exemplo, a gente aqui mesmo sempre fala mal da mídia ou da imprensa. Isso é antropomorfizar de alguma forma e isso de verdade é ruim. Porque quando você não dá nome realmente aos bois, você acaba prestando um favor àquele agente que está maculando, está destruindo a instituição, escondendo, invariavelmente você acaba escondendo pessoas debaixo de um rótulo geral. Então, em vez de eu falar que a jornalista é sem vergonha, você fala a mídia. Não, a gente, tudo bem, eu não vou conseguir mudar isso tão cedo em relação à mídia e jornalismo, mas não é legal, porque dentro do jornalismo, dentro da mídia, existem pessoas honestas, tá? Mas a gente pode falar o seguinte, que existe uma tendência nos grandes veículos, aí é coisa diferente. Então, o mal em si ou o bem em si não pode ser aplicado a uma instituição, tem que ser as pessoas. Essa é uma coisa que a gente gostaria de reforçar, tá? O problema quando a gente antropomorfiza é que, por exemplo, o Congresso é um lixo, o STF é uma palhaçada, você está dizendo sempre que todos os participantes dessa instituição, em todos os tempos, são lixo e palhaçada, certo? Eu, por exemplo, fico uma pistola quando falo assim, o Centrão está pressionando para votar alguma coisa. Que Centrão? O que é isso? Tem que falar, olha, um grupo de deputados tais está pressionando para pedir favor em troca do governo. Ou o presidente do Congresso, o Maia, está aliado a tais deputados para atrapalhar determinada coisa. Falar o Congresso tira tudo de foco, tem que nominar, tá? Então, quanto menos a gente antropomorfiza, melhor a gente fica em termos de comunicação e a mensagem da gente é melhor, tá? Então, tem que nominar. Apesar de eu estar dando essa volta enorme, isso tem tudo a ver com as nossas liberdades individuais, porque são esses poderes executivo, legislativo, judiciário e outras instituições que podem de uma hora para outra dar uma carteirada e transformar isso que a gente entende como direitos e obrigações, né? Direitos associados a obrigações, e é bom nunca se esquecer que direitos sempre tem que ter uma contrapartida, transforma esses direitos, tem o risco, aliás, de transformar esses direitos em benefícios. Sabe como é que é? É um grande risco quando o Estado trata aquilo que é um direito óbvio seu em uma concessão de um papai bonzinho. Olha, eu vou deixar você ir ali, eu vou deixar você ir na igreja, eu vou deixar... Não, isso é direito, não existe concessão do Estado em relação a direito, tá? De novo, porque aqui a gente acredita que um Estado tem que ter poderes contidos. Mas é super complicado acreditar no ser humano que está por trás de cada uma dessas instituições que deveriam estar aí para tornar a sua convivência social mais civilizada. E tem um pouco mais que isso. Sempre que nós, como um grupo, nos sentimos ameaçados, a tendência é correr para baixo do Estado, certo? É um processo meio natural. Nós somos mais fracos que o Estado. Então, teoricamente, ele está aí para nos defender de ameaças externas, por exemplo. Se você é assaltado, você procura a polícia, você procura o Estado. Se você é prejudicado, você procura a Justiça, o Ministério Público, sei lá. Se a sua rua está esburacada, você procura o representante da prefeitura. Então, nós precisamos dessa turma para colocar a casa em ordem, mas lembrando sempre que todos esses serviços são pagos diariamente, aliás, regiamente pagos, né? Vamos lembrar bem disso. No caso da pandemia, em maior ou menor grau, a gente se sente ameaçado e vai lá para a janela olhar o que o Estado pode fazer por nós. Tem que ter hospital disponível, tem que fechar a fronteira, certo? Por aí vai. Não vou entrar aqui, putz, eu não vou entrar em fla-flu aqui. A direita anda fla-fluzando demais, isso não me agrada muito. Então fico por aqui nos comentários a respeito, mas a questão é a seguinte, a questão é que se espera que o Estado nos retribua aquilo que a gente paga para resolver esse tipo de questão. Algumas vezes a gente acaba cedendo algum terreno de liberdades individuais e aí começa o perigo. Vamos voltar lá para 11 de setembro, porque nosso assunto é política lá de fora. Bastaram os 2 aviões baterem lá nas Torres Gêmeas, fora os outros lá que andaram despencando no Pentágono, na Pensilvânia, né? Foi acho que Pensilvânia. É que o Estado americano começou a gerar regras de proteção
que em poucos momentos da história americana avançaram tanto em níveis assim de restrições de liberdade e privacidade e direito dos norte-americanos. E veja, nós estamos falando de um governo que na época era republicano, tá? Republicano. Com o 11 de setembro entrou na jogada o tal do Patriotic Act. Nome horroroso, né? Por uma série de medidas que suprimiam basicamente direitos. É isso. É super patriótico. Vamos ver, por exemplo, quais são esses direitos que foram suprimidos com maior ou menor profundidade. Por exemplo, desobediência civil não violenta passou a poder ser tratado como ato de terrorismo, se o governo quiser. Privacidade foi totalmente esmagada, com os órgãos do governo podendo xeretar todas as suas correspondências eletrônicas, por exemplo, ligações, grampeando ligações sem um mandato da justiça comum. Qual a justificativa? Acompanhar os terroristas. Negar acesso a informações públicas para entidades privadas lá, isso assim é um crime. Então você poderia falar, olha, desculpa, isso é um segredo de Estado porque eu estou protegendo uma operação antiterrorista, não vou te fornecer essa informação. Então é o tal do Freedom of Information Act que foi pisoteado nessa época. Liberdade de trânsito, qualquer um que tenha passado por um aeroporto, por uma viagem internacional, sabe do que a gente está falando. Você tem quase certeza que vai cair uma gaiola na sua cabeça e que você vai ser preso a qualquer hora. Um ambiente totalmente diferente de antes de 2001, para quem se lembra. Direito a um julgamento livre também caiu. Tem o National Defense Authorization Act, que ele permite, caso você seja considerado, tá? Não é que existe um processo formal em cima disso, mas, quer dizer, existe um processo formal, mas não legal em cima disso. Se você for considerado um terrorista, ou desconfiarem que você é um terrorista, basta isso, você tem reduzido as suas chances de defesa, de ter julgamento, passa a ter um julgamento fora de padrão, você pode ficar em detenção por tempo indeterminado antes do julgamento. Então isso é muito, mas muito pesado, principalmente se a gente for pensar com a cabeça dos americanos. Isso é só uma amostrinha dos acontecimentos pós 11 de setembro. Mas você pode falar, pô, seu saindo da bolha, mas tudo isso tinha uma razão prática. Não se combate terrorismo com flores. E eu concordo. Mas você já reparou que tudo isso que começou naquela época nunca mais saiu de escopo? Esse é o ponto. E não saiu porque o que normalmente entra na rotina do Estado raramente sai. A gente está preparando um programa sobre o tal do Deep State, que tem ramificações com esse caminho, tá? Então, quando a gente está falando dessa pandemia atual, acaba que a gente tem que ficar de orelha em pé e não tem como deixar de lado fazer um paralelo com o 11 de setembro. Esse é um momento de preocupação geral. A gente não quer que esse diabo desse vírus saia de controle, mas também a gente não quer que determinadas medidas de combate saiam de controle, certo? Tem que ter um peso em tudo. No Canadá, por exemplo, na província de Alberta, o governo andou pisando na bola lá e deixou gente de orelha em pé, tá? E olha que é o mesmo caso, Alberta é uma província dominada pelo Partido Conservador. Em função daí do coronavírus, passou por lá recentemente uma legislação que permite que o secretário de saúde, como se fosse o ministro da saúde, o secretário de saúde possa literalmente legislar. Por exemplo, ele pode criar regra, não vou chamar de lei porque não passou pelo Congresso, pelo legislativo lá, então não é lei. Então ele pode criar regras que podem prender pessoas, pode criar multas, pode multar pessoas, pode processar pessoas. Todo esse processo ele pode fazer qualquer legislação, aspas, que ele quiser, sem passar pela Assembleia Legislativa local. Como assim? Então, para que você vota nos seus representantes se de uma hora para outra, que eu falei, você dá um estalo de dedo e agora quem legisla é o secretário da saúde? Olha que zona do cão isso. Não, isso não existe. Isso não existe num processo democrático. Se a gente for pegar um caso local, que é o tracking dos celulares aqui do governo do estado de São Paulo, para efeito de mobilidade social no período de quarentena, pode? Alguém sequer discutiu essa medida que de repente apareceu do nada? Pode até legalmente ser ok. Mas desculpa, não é assim que funciona o mundo. Há que se dar satisfação para as pessoas. Existe, claro,
muita grita no que se refere à liberdade de trânsito, por exemplo, com o fato das pessoas não poderem sair de casa, o que não é o caso no Brasil, tá? Porque não tem lei que obrigue você a ficar em casa. Mas na Itália, por exemplo, onde tem o lockdown, ou qualquer outro lugar onde tem o lockdown, inclusive, já começa a ser uma questão em que o executivo, no mínimo, deveria conversar com o legislativo e estabelecer uma regra, porque existe uma perda de liberdades individuais, certo? Eu vou passar a régua aqui para não entrar em fla-flu de novo. A questão é a seguinte: sim, existem vários direitos que estamos abrindo mão, consciente ou inconscientemente, de maneira voluntária ou não, tá? Nesse período agora. De maneira geral, aqui a gente não é lá muito 8800, vocês conhecem bem a gente. E eu digo porque a gente acredita no indivíduo, tanto no seu direito de pensar, como na sua índole de querer bem ao próximo, tá? Ele tem direito de pensar livremente, tem direito de se expressar livremente, e ele também tem a sua índole positiva de querer ajudar outras pessoas. Quando os assuntos entram nessa zona cinza, que é um pouco de cá, um pouco de lá, a melhor coisa, na nossa visão, é fugir do preto e branco, tá? Então, assim, entre preto e branco tem uma nuance enorme, tem milhares de cinzas. Onde você está lá no seu cinza, defenda as suas posições, entendam que existem outros cinzas diferentes. Eu acho que quanto menos radicalizado, mais fácil a gente sai desses pacotes e principalmente se briga muito menos. Não tem verdade absoluta, não tem história certa, porque a gente está participando da história agora. A gente vai saber a história certa daqui a alguns anos só. Mas o que se deve fazer é ficar atento, mas muito atento mesmo, é com o timing das coisas. Eu falo aqui por mim, você quer me tirar temporariamente, falando de novo, tô falando de mim, tá? Você quer tirar temporariamente o meu direito de livre associação, porque temporariamente é ruim que se junte mais de X pessoas em um espaço único? Ok, eu concedo. Mas por quanto tempo, hein? Você quer me pedir licença para usar meu GPS para fazer pesquisa de mobilidade? Eu posso conceder, sim, senhor. Apesar de não gostar. Se eu souber que dados realmente são usados, qual o critério de pesquisa, o que representa 50%, 60%, 70%, o que é isso, né? Porque quando você capta o sinal de GPS, você não sabe se o cara está saindo de casa para fazer o quê. E principalmente eu quero garantias de que isso termine na data X, se eu conceder e me pedirem licença. Pode de repente até pedir uma renovação por mais 60 dias que isso é necessário. Eu posso conceder, mas não gosto que usem dados sem minha permissão por tempo indeterminado, sem saber sequer se indiretamente estou beneficiando entidades privadas. Eu não sei de nada, então eu posso ficar desconfiado de qualquer coisa. Se a causa é justa, a causa é positiva, maravilha. Me explique como ela funciona. A gente entende que em tempos complexos como esse, certas ações devam até ser tomadas meio que na porrada, resolver logo o negócio. Mas isso não é justificativa para que qualquer ação seja tomada na porrada e nem que essas ações passem a fazer parte da rotina do Estado por tempo indeterminado. Como cidadãos, o que a gente deveria fazer então? Eu entendo que a gente deveria cobrar informações. É tudo questão de informação. Com informação clara, as desconfianças podem ser reduzidas, ou então as ações têm que ser derrubadas quando elas ultrapassam os limites, inclusive legais, limites morais, existem alguns limites aí. Vocês que nos acompanham sabem que a gente, desde o início de fevereiro, está cantando essa bola do coronavírus, etc e tal. Que a coisa ia ser complicada, mas que não ia ser filme de zumbi, já usamos várias vezes essa expressão, como tem gente que gosta de fazer aparecer. Aliás, aqui eu vou, lá vou eu fazer o que eu falo, dizendo que eu não deveria fazer, que é falar da mídia, né? Determinados canais fazem a coisa parecer pessimamente pior do que é e atrapalham na solução do problema. Meter medo não é solução ao problema. O que os canais deveriam estar ensinando hoje é como alcançar resultado. Eu vou dar um caso rapidinho, conversando com uma moça que trabalha aqui comigo. Ela não entende, basicamente, o que está acontecendo, porque ela assiste o Jornal das 8 e o Jornal Nacional, e lá só fala de briga de Bolsonaro. Ela queria saber como lavar a mão, ela queria saber por que álcool gel, ela quer saber o que ela tem que fazer para se proteger e dar tudo certo. Mas não tem essa informação. Então,
o encaminhamento de informação está errado e a população não sabe o que fazer porque quem devia estar informando não informa. Olha que confusão. Derivei, tá? Mas vocês que acompanham a gente sabem desde o início que nós estamos brigando com essa história de coronavírus, tá? Não tem zumbi, mas também a gente não acredita que seja uma coisa simples. Por isso não dá para fingir que nada existe, mas também nós não estamos falando de contramedidas de isolamento de um ataque alien. Tem que ter muita calma nessa hora. A questão é, peça informações. Vá para o seu deputado estadual e federal, pergunte o que ele acha, ele te representa, né? Pergunte o que ele acha que tem sido feito, se ele acha que está feito, quem autorizou o quê, até qual momento determinadas medidas vão estar em vigor. Encha o saco dos caras. Eles dependem de vocês politicamente. Gritar só nas redes sociais e fazer auê em resposta de Facebook, etc., só vai mostrar que tem um monte de gente descontente e, na boa, esse tipo de coisa geralmente não conta muito. O que conta é quando a pressão é direta, tá? A coisa funciona de verdade, vocês já repararam claramente isso, é quando por trás existe um processo político real de cobrança, tá bom? Bom, gente, essa foi mais uma bolinha da semana, a gente agradece a presença de todos vocês, que pena que a gente está nesse período complicado, mas estamos felizes pelo menos que a gente está com esse momento de mudança da nossa grade. A gente, como sempre, pede para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente em alguma app como Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict. Mas, antes de qualquer coisa, a gente quer que vocês estejam super saudáveis. Pô, gente, como é que a nossa audiência vai crescer se vocês não ficarem saudáveis? Tem que ficar saudável assim para ajudar o Sair da Bolha a crescer sempre mais. Para isso, fazer a nossa parte, né? Lavar a mão sempre, a gente enche o saco do pessoal aqui. Usar máscara. Usa máscara, eu acho que é legal, vai fazer com que... A gente tem uma preocupação muito grande com que a nossa economia volte logo. Imagino que vocês também. Então, o que a gente puder fazer para que a coisa não se expanda, melhor. Menos razão vai ter para esse negócio ficar fechado mais tempo, tá bom? De qualquer forma, hoje é terça-feira, temos uma semana inteira pela frente e o que a gente quer é que vocês tenham uma semana excelente e que fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Bolinha da semana.